Som aqui. Não tem como. Havendo o número legal, convido o nobre deputado Paulo Ramos para fazer a leitura da ata da sessão anterior sobre a proteção de Deus. Estamos iniciando os nossos trabalhos. Senhor presidente, fico feliz por vê-lo na presidência dos trabalhos. Talvez não tantos tenham sido os momentos em que o Legislativo estivesse tão bem representado. Muito obrigado. Fazer uma média, porque já que eu sou candidato a deputado federal, não custa nada jogar Mas a ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17h15, e eu tenho que solicitar a Vossa Excelência a fazer uma pequena comunicação. Pois não, deputado Paulo Ramos. Deixa eu só dizer que, lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, só para dizer. Deputado Paulo Ramos, pela ordem. Houve aquele episódio em Caxias, quando uma advogada foi completamente desrespeitada. E eu aqui deste plenário manifestei a minha solidariedade, esperando naturalmente que a Ordem dos Advogados do Brasil venha ou tome as providências devidas. Mas eu quero registrar que é inaceitável, que no momento de encontrar a solução para o problema, queiram responsabilizar os policiais militares que estavam de serviço no fórum. Que os policiais militares estavam cumprindo dentro de dependências do Poder Judiciário as determinações da juíza leiga, aliás, bem leiga. Então não é razoável que tentem tomar providências contra os policiais militares que estavam ali à disposição do juízo, cumprindo as determinações do juízo. Porque se assim não for, senhor presidente, se assim não for, os policiais militares estarão autorizados à omissão, ao descumprimento em situação qualquer, de qualquer determinação que venha do juízo de plantão. Então, é duro, mas não dá para suportar uma situação assim. O deputado Jânio Mendes veio aqui e manifestou solidariedade, exigindo providências em relação à situação da advogada. Contou com a minha solidariedade, também como advogado, mas que a Corregedoria do Tribunal de Justiça cuide, ao contrário, de proteger os policiais militares que estavam ali no cumprimento do seu dever. Muito obrigado, deputado Paulo. Só um minutinho. Claro. Eu vou aqui fazer só uma inversão para votar só os requerimentos de inclusão de pauta, para não prejudicar os parlamentares que querem incluir os seus projetos na semana que vem, e em seguida eu passo para a pauta, para a ordem do dia. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3041/2014, de acordo com o regimento interno, parágrafo 1º, artigo 47. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4921 de 2018. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado.
Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2660 de 17. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento na ordem do dia do projeto de lei 4.096 de 2018. Que os senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da ordem do dia para inclusão do projeto 2259 de 16. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento em relação ao projeto de lei 2381 de 17, de autoria do deputado Nivaldo Mulim e Mink. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.301 de 18. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do projeto de lei 2210 de 16. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então passar pela ordem do dia. Antes, pela ordem, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu ontem ouvi com atenção questão de ordem feita ao microfone de à parte pelo deputado Jânio Mendes. Eu ouvi em seguida o deputado Paulo Ramos fazer menção ao mesmo episódio. E eu queria também fazer uma breve manifestação, sobretudo em função de estar na coordenação colegiada do Fórum Permanente de Diálogo com as mulheres negras aqui da LERJ, o que aconteceu com a advogada Valéria Lúcia dos Santos, que foi presa e algemada em audiência que acontecia em juizado em Duque de Caxias da Baixada Fluminense. Esse episódio, sem dúvida alguma, produz no mínimo 3 afrontas. Primeira afronta, deputado Paulo Ramos, é o livre exercício da advocacia, que é fundamental para o ambiente democrático. Segunda afronta é a afronta ao amplo direito de defesa, porque a advogada tentava justamente apresentar suas contestações ao processo que estava em pauta. Em terceiro lugar, é uma afronta ao próprio Estado de Direito, já completamente pulverizado no Brasil, que tem a cada dia um exemplo, uma ilustração de como que nós explodimos em 1000 pedaços o pacto celebrado em 88 com a Constituição, então chamada Constituição Cidadão. Quero aqui fazer menção a esse episódio, uma palavra de solidariedade e desagravo à advogada Valéria Lúcia dos Santos. Não é trivial que seja uma advogada negra, quero aqui ressaltar esse aspecto, porque se a violência contra as mulheres ainda é um fenômeno deplorável na sociedade brasileira, mas contra as mulheres negras é ainda pior. Há inclusive estudos recentes que indicam que em algumas circunstâncias, em algumas modalidades de violência, até teria diminuído, por exemplo, em função da Lei Maria da Penha, a violência em geral contra as mulheres, enquanto aumentava a violência contra as mulheres negras. Portanto, eu quero também manifestar aqui, ressaltando a posição do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, se insurgindo contra e se solidarizando com essa advogada. Haverá um ato em Caxias na próxima segunda-feira, um ato de desagravo na comarca de Duque de Caxias, contra essa situação e, sobretudo, em defesa da advocacia, em defesa do amplo direito de defesa, em defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. Toda a palavra de solidariedade a Valéria Lúcia dos Santos, advogada militante negra, que muito nos orgulha na lida cotidiana da advocacia. Muito obrigado pelo seu à parte. Só registrando, em 15 parlamentares em plenário, 37 marcaram presença, há quórum regimental para a sessão se iniciar no sentido da discussão e votação da ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3891 de 2018, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que altera dispositivos do Decreto-Lei 218 de 75, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policial do Poder Executivo do Rio de Janeiro e da outras providências.
dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, com a explicação dada e muito boa vontade, o parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, Nivaldo Mulim, Paulo Ramos. Paulo Ramos está presente. Por favor, chame lá o deputado Paulo Ramos, que não está escutando, está no final do corredor. Pronto. Deputado Paulo Ramos dá parecer pela Comissão de Servidores Públicos ao projeto primeiro da pauta, do deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu não tenho por hábito prestigiar vice-governador, mas deputado Zaqueu Teixeira... A sua natureza de opositor. Parecer é favorável. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Pela Comissão de Segurança Pública, Marta Rocha, Bruno Dauari, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos. Eu estou me sentindo hoje um deputado Luiz Paulo, dando parecer em tudo. Parecer, quando eu falei em vice-governador, eu não estava me referindo ao vice-governador da minha coligação. Claro. O deputado doutor Julianelli. Estava falando só no adversário. Voto é favorável. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Declaração de voto do deputado Wagner Montes. Não, totalmente favorável ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira, é a declaração de voto. Eu aproveito a oportunidade que Vossa Excelência me dá, deputado Luiz Paulo, para justificar a ausência do deputado Flávio Bolsonaro, que se encontra em São Paulo, acompanhando o pai dele, que ontem, o deputado Jair Bolsonaro, fez uma operação, está passando bem, graças a Deus, está na UTI, voltou para a UTI por uma questão de prevenção à infecção, a outros problemas que poderiam derivar dessa cirurgia. Então ele está passando bem e o deputado Flávio Bolsonaro foi ao encontro do seu pai para acompanhar. Como todos nós sabemos, o Jair Bolsonaro foi vítima de uma agressão covarde, absurda, né, hipócrita, todos os adjetivos qualificativos negativos para a atitude daquele Adélio. E é só isso que eu tenho a dizer agora. Obrigado. Eu que agradeço. Declaração de voto, deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência. Autor do projeto. Senhores deputados que votaram favorável à matéria. Agradecer ao deputado Paulo Ramos, deputado Carlos Mink. Presidente, a partir do momento que a contribuição previdenciária passou a ser de 14%, é enriquecimento ilícito do Estado ter pena acessória de cassação da aposentadoria. Razão pela qual fizemos a modificação do regimento do servidor público para que a cassação da aposentadoria somente seja permitido quando houver fraude para a concessão da aposentadoria. Então isso deixa claro como é que o Estado pode agir para cassar uma aposentadoria. Essas são as razões. Eu agradeço a todas e todos e espero que o governador Pezão possa sancionar esse projeto. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei 2123A de 2013, de autoria do deputado Nelson Gonçalves, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação exclusiva de recursos oriundos da aplicação de multas pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA,
à Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e da outras providências. Pareceres. A emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça. Contrário. Da Defesa do Meio Ambiente. Favorável com subemenda. De Saneamento Ambiental. Favorável com a subemenda da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. De Saúde, favorável. De Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável. De Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com a subemenda da Comissão de Defesa do Ambiente. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, contrário. Relatores, deputados Luiz Paulo, André Lazzaroni, Nivaldo Mulim, enfermeira Rejane, Marcelo Freixo, o Anderson Nogueira, Carlos Osório e Luiz Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, a subemenda da Comissão do Meio Ambiente. Pela ordem, senhor presidente. É sobre a votação. Mas está em votação. Eu sei, mas é sobre a votação uma questão... Pois não. Senhor presidente, é que, pela Constituição Estadual, todas as multas ambientais são do FECAM, obrigatoriamente. A gente fez uma emenda, em algum momento, corrigindo isso. Mas eu não vejo no texto, era emenda, se não me engano, da Comissão de Meio Ambiente. Eu vendo substitutivo, dizia que devia ser do FECAM e com essa destinação que o autor queria. Eu não sei exatamente por quê, pelo menos Vossa Excelência me corrija, é porque o projeto vai ficar inconstitucional. Se a Constituição diz que todas as multas ambientais são do FECAM, uma lei não pode dispor em contrário à Constituição. Eu me lembro que eu tinha consertado isso, e eu não estou vendo isso no substitutivo final, a menos que Vossa Excelência me mostre aqui. Será que alguma coisa passou? Eu me lembro que a gente aprovou uma emenda na comissão, meu querido, corrigindo isso. Se Vossa Excelência votar favorável ao parecer da Comissão do Meio Ambiente com subemenda, Vossa Excelência estará aprovando o que o senhor está dizendo. Tá. Porque aqui está descrito. A subemenda à emenda aditiva. Artigo 2º. O Conselho Superior do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, FECAM, responsável pelo disciplinamento da utilização de recursos oriundos do produto das multas administrativas e de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente, acatará o disposto desta lei. Está perfeito. Então eu votarei dessa maneira. Então, Estou esclarecido então, presidente. estou submetendo ao plenário a subemenda da Comissão da Defesa do Meio Ambiente. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado com abstenção do deputado, com voto contrário do deputado Flávio Bolsonaro, é isso? Não, Flávio Bolsonaro não. O senhor me perdoe que eu não fiz de brincadeira, foi um lapso mesmo. Deputado, presidente, pelo que eu entendi, eu concordo com a ponderação feita pelo deputado Carlos Mink, mas a subemenda foi justamente o que alterou a redação e retirou a destinação feita ao FECAM pela emenda do deputado Carlos Mink, não é isso? Não, ele acatou. Está repondo. Então, voto favorável. Então, aprovada a subemenda. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à redação final. Em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 2662-A de 17, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 3898 de 2002, para obrigar as instituições financeiras localizadas no estado do Rio de Janeiro a dispor de um caixa eletrônico adaptado para pessoas com deficiência física, com mobilidade reduzida e deficiência visual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação,
a emenda de redação. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Vai a autógrafo. Em segunda discussão, redação de vencida. Do vencido, projeto de lei 1068-A, de 15, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, na verdade, eu queria fazer uma ponderação e queria verificar de quem é essa emenda, porque o fundo... Por favor, vê quem é o autor da emenda. Porque esse Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é fundamental, sobretudo, para a manutenção não só da subsecretaria, mas da rede de proteção às mulheres vítimas de violência. O autor da emenda, criando um parágrafo único ao artigo 3º, diz o seguinte: nenhum dos recursos especificados neste artigo poderá ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades relacionadas às condutas previstas nos artigos 124 a 128 do Decreto 2848 de 40. O autor é o deputado Márcio Pacheco. E eu não o vejo nesse momento aqui em plenário. Eu vi ele passar aqui, mas eu não o vejo no plenário nesse momento. Tá bom, muito obrigada. Eu só queria fazer essa ponderação da importância desse fundo para o atendimento ao centro, à rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Obrigado, deputada Marta Rocha. Em primeira discussão, projeto de lei 2991 de 14, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5504 de 2009, que proíbe a cobrança de serviços de atendimento ao cliente 0300, na forma que menciona, e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, de defesa do consumidor, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, de Orçamento, favorável. Relatores: Geraldo Pudim, Dionísio Lins, André Correia e Vaguinho. Em discussão. Senhor presidente. Está discutida? Só deixa eu dar uma olhada, porque eu tenho impressão, desculpe, que eu me perdi aqui, eu tenho impressão que essa lei... O senhor está dentro do plenário. Eu sei, estou dentro do plenário. Eu tenho impressão que eu fiz uma lei dessa natureza, o não atendimento sujeitará... sim, aquelas leis que a deputada faz, ela... multa nos termos. Na verdade, ela não altera o corpo da lei, ela diz que a multa... Sobre a multa. Estou esclarecido. Eu tenho a impressão que essa lei original era minha. Mas tudo bem, isso daí é sempre certo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão. Acordado, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei 464 de 15, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei 509 de 81, para permitir alterações em prédios tombados quando necessárias à melhoria da acessibilidade. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, da pessoa com deficiência favorável e de cultura favorável com emenda. Deputados relatores: Rogério Lisboa, Márcio Pacheco e Jânio Mendes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do ofício para a segunda discussão. PL 645 de 15, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a Lei 6775 de 14 para determinar a reserva obrigatória de assento para acompanhante de pessoa com deficiência nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e similares. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Constitucionalidade, da pessoa com deficiência, favorável, de esporte e lazer, favorável, de economia, favorável, de orçamento, favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Márcio Pacheco, Chiquinho da Mangueira, Valdec Carneiro e Conte Bittencourt. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada em discussão, em votação, os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovada em primeira, retorna para a segunda discussão. Projeto de Lei 703/2015, de autoria do deputado Geraldo Pudim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para todos os funcionários de empresas públicas ou privadas que trabalhem expostos à radiação solar no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Constitucionalidade com emenda, de Saúde, favorável, de Trabalho, favorável, de Economia, favorável, de Orçamento, favorável. Relatores, deputados Rogério Lisboa, Dr. Deodalto, Paulo Ramos, Valdec Carneiro e Rafael Pisciani. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão. O projeto recebeu uma emenda. Deputada Marta Rocha, pela ordem. Presidente, essa emenda é minha. Como está em primeira discussão, eu vou retirar e reapresento em segunda discussão. Muito obrigado pela sua cortesia, deputada Marta Rocha. Com a retirada da emenda, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada em primeira, volta para a segunda discussão, quando poderá novamente ser emendado. Projeto de Resolução 795 de 18, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao apóstolo Rafael Ribeiro, fundador da Igreja Profética Catedral dos Milagres. Parecer das comissões de normas internas e proposições externas. Favorável. Relator, deputado Dica. Em discussão. Deputado Marcelo Freixo, quer discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação legislativa número 251, de 18, de autoria do deputado Zito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de autorização para uso de imóvel público exclusivamente para a implantação da FETEC no município de Duque de Caxias. Parecer das comissões de indicações legislativas, favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam, aprovam. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa número 280 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador
Luiz Fernando de Souza Pezão, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento à mulher, NUAM, na 159ª Delegacia de Polícia, situada no município de Cachoeiras de Macacu. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão. Vai discutir, deputado Anderson? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Declaração de voto do deputado Anderson, que faz esse trajeto diariamente. Não é mole fazer esse trajeto todo dia, não. Parabenizar a deputada Marta Rocha pela iniciativa importante, quando tem um projeto em pauta que sai do eixo Rio-Niterói. Não há solução para o estado do Rio de Janeiro se a gente ficar apenas entre Niterói e Rio de Janeiro e Niterói. A deputada Marta Rocha, brilhante parlamentar que é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores dessa casa, tem essa preocupação com duas frentes principais, o interior do estado e a segunda é a questão da mulher e exatamente da proteção à mulher. Cachoeiras de Macacu tem muita dificuldade, porque é um município que, teoricamente, fica na região serrana, mas que tem uma proximidade muito grande com a região metropolitana. E aí não consegue nem ser uma coisa ou outra. Tem muitas das vezes os, entre aspas, malefícios da região metropolitana e não tem os benefícios da região serrana. Então fica sempre no meio do caminho. Cachoeiras de Macacu precisa dessa atenção, passa por muitas dificuldades e é muito pertinente a preocupação da deputada Marta Rocha com a política para mulheres, mas especialmente com a valorização e o destaque que dá ao município de Cachoeiras de Macacu, o maior produtor de água mineral do estado do Rio de Janeiro. Para a declaração de voto, deputada Marta Rocha, autora do projeto. Presidente, quando eu tive a oportunidade de presidir a CPI da violência contra a mulher, nós identificamos que havia em todo o estado, que é composto por 92 municípios, apenas 38 equipamentos destinados a atender as mulheres vítimas de violência. A CPI, ela teve um caráter regionalizado e, sem dúvida nenhuma, isso nos aproximou do interior e aproximou o nosso mandato das discussões relativas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Essa indicação legislativa nada mais é do que ouvir as mulheres desta cidade que, na verdade, entendem pela necessidade de um núcleo para que essa violência deixe de ser invisível, na certeza de que o medo gera violência e que o silêncio gera impunidade. Muito obrigada. Obrigado, deputado Marta Rocha. Declarar voto? Não, pela ordem. Pela ordem, deputado Eliomar Coelho. No fundo, o que eu estou querendo, nobre presidente, é fazer uma solicitação aos demais pares desta casa para que subscreva um documento que nós estamos enviando aos membros do Congresso dos Estados Unidos da América. Num futuro bem próximo, vai ser discutido lá o desbloqueio em relação econômico que os Estados Unidos têm imposto desde há muito tempo ao país cubano. Então, aqui nesta casa tem uma frente parlamentar em apoio ao estabelecimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Então, eu quero deixar, eu vou passar a ler aqui aos membros do Congresso dos Estados Unidos da América. Nós, parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, reunidos nesta frente, nos somamos às milhões de vozes em todo o planeta e notadamente em todo o vasto território dos Estados Unidos para reiterar a necessidade de suspensão imediata de todos os mecanismos jurídicos, políticos, legais que dão ensejo ao bloqueio econômico e financeiro contra a República de Cuba. Para
além de um grave atentado contra a soberania e a autodeterminação do povo cubano, a persistência desse bloqueio tem causado inúmeros prejuízos às relações internacionais, pois põe em questão a legitimidade das instâncias de mediação internacionais, notadamente a Organização das Nações Unidas, onde já foram aprovadas mais de 20 resoluções condenando o bloqueio e até hoje tem sido desrespeitado pelo governo estadunidense. No campo econômico, os prejuízos à República de Cuba já somam centenas de bilhões de dólares, desde a simples prestação de serviços turísticos até a impossibilidade de aquisição de artigos de alta tecnologia e necessários ao desenvolvimento científico. Pelo lado do povo estadunidense, acumulam-se as dificuldades e a burocracia para a manutenção de relações familiares, acesso a serviços de saúde, atividades culturais e tantas outras situações em que povos irmãos ficam impedidos de estabelecerem um convívio harmonioso, construtivo e verdadeiramente livre, conforme apregoam os próprios ideais dos Estados Unidos da América. A manutenção do bloqueio pelo governo estadunidense deslustra sua imagem perante a comunidade internacional e representa uma mancha de difícil superação em sua história. Por tudo isto, reiteramos nossa fervorosa esperança e desejo de que o Congresso dos Estados Unidos da América escute as vozes dos seus contribuintes, assim como também as dos povos da América Latina e do Caribe, e vote para eliminar o bloqueio logo que seja possível. Respeitosamente, Plenário Barbosa do Suminho, 14 de setembro de 2018, deputado Eliomar Coelho. Já que nós estamos precisando de que haja realmente colocado em prática nesse nosso mundo a questão da fraternidade, neste sentido e com este desejo que é feito exatamente esta solicitação aos demais pares desta casa para que subscreva exatamente este documento. Deputado Eliomar Coelho, como presidente dos trabalhos, defiro o seu pedido para que Vossa Excelência colha a assinatura dos senhores parlamentares, faço absoluta questão de assiná-lo e também sugiro a Vossa Excelência que, após colher as assinaturas, possamos também ter uma versão em inglês para que lá possa ser entendida a compreensão do texto na força da expressão que Vossa Excelência deu. Mas está deferido para Vossa Excelência colher a assinatura. Obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 3295 de 14, de autoria do deputado André Lazzaroni, que altera a denominação da categoria funcional mais elevada dos agentes de Polícia Estadual de Investigação e Prevenção Criminais, do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável, com subemendas às emendas de plenário 1, 2 e 3. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas de plenário 4 e 5, concluindo por substitutivo. Relator, deputado Gustavo Tutuca, pendendo de pareceres das comissões de Segurança Pública, de Servidores Públicos e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Presidente, esse projeto tem um olhar dirigido à classe dos comissários de polícia. Eu quero dizer que o deputado Zaqueu Teixeira produziu inicialmente um substitutivo e, posteriormente, o relator foi o deputado Gustavo Tutuca, e, nesse sentido, acolhida aí as emendas necessárias às
ratificações e o aperfeiçoamento do projeto, nosso parecer é favorável. Para dar parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Mulim, Paulo Ramos, Rafael Pisciani, Daniele Guerreiro, Marcos Miller. Designo o deputado Dr. Julianelli para dar parecer pela Comissão de Servidores Públicos nas emendas de plenário. Último projeto de pauta. Parecer favorável. Com a Comissão de Constituição e Justiça? Sim. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento. Deputado Gustavo Tutuca, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Conte Bittencourt. Eu sou membro. Deputado Luiz Paulo. Não, avoco parecer como presidente e membro. Acompanho no mérito o parecer da CCJ. Em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não. Já tem força. Isso, agora o projeto é sem emendar. Ou já foi? Não tem emenda, porque é substitutivo. Ah, bom, então já foi. Vai autógrafo. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Me vê o livro preto. Já vou lhe explicar, meu jovem. Eu vou lhe explicar. Eu pulo. Primeiro orador inscrito sou eu, mas como eu estou presidindo, o segundo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo esta tribuna para tecer algumas considerações sobre a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre transportes, política pública dos transportes no estado do Rio de Janeiro. Foi finalizado, está pronto o relatório. A notícia que eu tenho recebido é que amanhã sairá publicado, e aí nós vamos ter nas mãos um instrumento instrumento este colocado à disposição de todos os deputados e deputadas desta casa, exatamente para trabalhar a melhoria da política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso fundamental. Esta comissão contou com a participação efetiva, por exemplo, da deputada estadual Marta Rocha, do deputado Nivaldo Mulim, do deputado Flávio Serafim, do deputado Gilberto Palmares, do deputado Geraldo Pudim, do deputado Geraldo Tutuca, ou seja, uma comissão parlamentar onde a gente teve condições de se debruçar em cima dos problemas, ouvindo autoridades, ouvindo gestores, ouvindo usuários, ouvindo aqueles que promovem, são responsáveis exatamente pela realização desta política,
pública dos transportes do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, todos os segmentos que têm a ver exatamente com a política pública de transporte no Estado do Rio de Janeiro, a gente fez condições, inclusive a representação dos usuários, a representação do transporte alternativo, tudo aquilo que poderia ser analisado de forma mais aprofundada, buscando entrar em alguns detalhes para entender e compreender exatamente o caos que se encontra esta política pública dos transportes no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o nosso relatório é um documento que tem não só a legitimidade, mas tem a responsabilidade, a seriedade acima de tudo, como este assunto foi tratado, e num documento que é o relatório final, cerca de 300 páginas, 300 e tantas páginas, está lá de forma mais debulhada todas as questões que foram vistas, analisadas, inclusive com conclusões que significa exatamente no final do relatório as determinações que estão lá elencadas para serem colocadas em prática. Este relatório automaticamente ele será entregue numa visita logo a seguir ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a própria FETransport, a própria Assembleia Legislativa, quer dizer, essas instituições e segmentos da sociedade que realmente têm muito a ver com aquilo que nada mais, nada menos é do que a colocação em prática da política pública dos transportes no Estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu acho que a gente foi num rumo certo, tivemos pelo menos uma capacidade de conduzir da melhor forma possível esta comissão parlamentar de inquérito, e é claro que o final, com o seu relatório, coroa exatamente os trabalhos feitos com muita responsabilidade e voltada, acima de tudo, para a defesa do interesse público. Isto é bom que seja ressaltado. Então, eu acho que a nossa condução à frente dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito traz a nós esta tranquilidade e às vezes até nos sentimos gratificados pela conclusão final desse trabalho. Então eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e também ele será franqueado para todos os deputados e deputadas desta casa, e não só os parlamentares. Queremos deixar franqueado o acesso a este relatório a todos aqueles que terão interesse em ler, principalmente as determinações, até para depois começar a fazer, se for o caso, algumas cobranças a nós, parlamentares aqui da casa, em relação a ações que devam existir no sentido de cumprir aquilo que está lá como determinação, que significa um avanço na melhoria daquilo que a gente espera da política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre política pública do transporte do Estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente, deputado Luiz Paulo. Só um minutinho, deputado. Deputado Eliomar Coelho, queria chamar a Vossa Excelência para presidir, se Vossa Excelência puder, porque vou falar eu e falar depois o deputado Anderson. Aí, na hora que eu for falar, eu lhe dou uma parte, deputado Anderson.
Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, de acordo com o regulamento, regimento interno da Casa, dispõe de 10 minutos para a sua intervenção. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu queria dar uma parte à deputada Lucinha sobre o tema que ela deseja expor. Eu queria agradecer ao nobre deputado Luiz Paulo, que é líder do meu partido PSDB. Infelizmente, ontem eu não vim a essa casa. Tenho sempre a presença marcante aqui, mas ontem, infelizmente, não estava presente. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer, claro, a todos os deputados que estão me ouvindo nos seus gabinetes, que todo deputado aqui nessa casa tem igual poder para apresentar projeto. O projeto ontem que estava em pauta, que falava de 5% que a empresa tem que destinar para reciclagem, é para dar mais garantia à população de tempo útil de cada aterro sanitário. Porque é através da reciclagem que nós vamos diminuir a quantidade de lixo que chega no aterro sanitário. E com isso, dá mais tempo útil no aterro sanitário para evitar que outros locais recebam a quantidade de lixo que vem recebendo. Então, eu gostaria de dizer aqui ao deputado Mink, que adora interferir, que eu gosto de dar um nome, adora interferir nos projetos dos demais colegas. Ele interfere sem conversar, sem discutir nada. Ele acha que ele é o dono do lixo, realmente ele é. Porque ele sempre foi favorável à questão dos lixões. Eu não. Eu lutei contra o lixão de paciência através da mobilização da população da minha região. Nós impedimos sim, com muita luta, com muita discussão, deputado Leomar Coelho, impedimos o lixão de paciência. E hoje, eu tomo conhecimento que a minha matéria do meu projeto de ontem foi discutida aqui por deputados que não conhecem a fundo o problema do que se trata. Falar é fácil, tem que conhecer a realidade a fundo. O meu projeto tratava de 5% destinado à reciclagem de todo o lixo que é coletado e destino final dele nos aterros sanitários. E o projeto é bem claro, aos catadores contratados pela empresa, para que a empresa possa se responsabilizar por eles, para que eles possam ter uma vida decente. E não hoje o que acontece, que ficam mendigando, porque não tem estrutura nenhuma, porque não tem apoio nenhuma. As empresas que atuam nessa área do lixo é uma verdadeira máfia. É a máfia do lixo, que todo mundo sabe. E defender a máfia do lixo, tem alguns aqui que vêm para cá para defender. Eu sou contra. O catador, ele tem que ser contratado pela empresa, remunerado pela empresa, e ter o suporte necessário para fazer a reciclagem do lixo. Então, eu me coloco aqui à disposição de discutir esse tema em qualquer momento, Lima Coelho, mas com muita transparência. Muita transparência. Porque eu a vida toda lutei contra aterro sanitário, contra os lixões. A vida toda. Deputado Luiz Paulo deve se lembrar muito bem da nossa luta de 2005. Lá em Campo Grande, no Miércimo da Silva. Enquanto a empresa pagava a gente para ir para lá para dizer que era a favor do lixo, nós íamos para lá em minoria, através da mobilização das pessoas que eram formadores de opinião, que tinham conhecimento que lixo é um absurdo, que colocar um lixão de 10 mil toneladas de paciência era um crime contra aquela população. E nós derrotamos, sabe aonde? Lá na Câmara Municipal. Derrotamos através de um decreto legislativo, desautorizando ao prefeito a destinar todo o lixo em paciência. Tenho pena do povo hoje de Seropédica, mas o lixo não foi para paciência. Então quero deixar bem claro, quer discutir, venha discutir. Mas não aproveite a oportunidade que a deputada Luciana está no plenário para fazer considerações que não lhe cabem. Porque ele foi ministro. Foi ministro e aprovou muita coisa errada. Muita sacanagem ele aprovou. Então não venha mexer no projeto da deputada Lucinha, que tem um passado, que tem uma vida pública limpa. E luto contra o aterro sanitário há muito tempo. E me revolta, deputado Luiz Paulo. Me revolta. Quando determinados deputados vêm para cá, fingir que são defensores de catadores. Que na verdade não são. No passado estavam licenciando, como licenciaram a TK-CSA, a ThyssenKrupp lá em Santa Cruz, que só dá problema de respiração, problema respiratório para a população, como também da mesma forma a questão do aterro sanitário, que queriam colocar lá em paciência, e nós lutamos bravamente, junto com o povo, e dizemos não. E a Câmara se mobilizou, e nós votamos contra. Então, quero deixar bem claro, quer discutir? Faz uma audiência pública e discute. Não vem se apropriar projetos de deputado, não. Não vem se esconder através de emenda, não. Desculpa, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado pela atenção. Bom, feito a parte da deputada Lucinha, Será descontado. que será descontada do meu tempo,
Eu queria só dizer que esse projeto foi à pauta ontem. Ele tinha recebido 10 emendas. O deputado Osório retirou 6 emendas. Sobraram as 4 emendas do deputado Carlos Mink. Eu votei na Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição das 4. O deputado Carlos Mink apresentou um voto divergente para acatar as 4. E eu fui derrotado por 3 votos a 2 na CCJ. E aí vieram os pareceres de outras comissões. Na Comissão de Economia, o deputado Valdec Carneiro deu um parecer lutando somente por uma emenda com subemenda. Para além dos catadores contratados pelas empresas, também tivesse os catadores organizados em cooperativas. E o projeto seguiu. Deputada Cidinha Campos, indignada, em defesa da deputada Lucinha, iria pedir verificação de votação, porque achava, e como acha, que muitos projetos, alguns parlamentares o emendam para quererem se apropriar de projetos que não o fizeram. Está nos autos da sessão de ontem. E numa gentileza do deputado André Siciliano, que presidia, nós fizemos um acordo em plenário, quando isso tudo já estava aprovado, todas as 4 emendas, no sentido de só aprovarmos uma com subemenda. O deputado pediu, chamou os trabalhos à ordem, colheu novamente, consoante o acordo, o parecer da CCJ, que fui eu quem deu, só em relação a essa emenda, e as outras comissões acordaram. Mesmo assim, a deputada Cidinha Campos, por indignação, achou que devia manter o pedido de verificação de quórum, e o quórum caiu não quanto os pareceres, o quórum caiu quanto ao voto da matéria. Então, me cabia agora explicar tudo o que aconteceu no plenário ontem. Eu queria até agradecer a deputada Cidinha Campos por ter defendido o meu projeto aqui na casa, numa votação meio esquisita, né? Sem a presença da autora do projeto, apresentaram várias emendas, sem antes discutir com a autora do projeto. Então, eu queria agradecer a deputada Cidinha, que tem deputados que adoram se apropriar dos projetos de lei dos seus colegas. Bom, e finalmente, senhor presidente, com o pequeno tempo que me resta, mas o assunto era pertinente e relevante, porque se trata de lixo, que é uma das graves problemas do nosso Estado, e a deputada Lucinha tem razão, que essa é uma das maiores máfias que existe no Estado do Rio de Janeiro, conhecida de todos, a máfia do lixo, que a gente espera que um dia também seja objeto da Operação Lava Jato, porque muita coisa, muito lixo sairá debaixo do tapete, né? Mas esse é um tema relevante. E eu me associo também à deputada Lucinha a uma tenaz luta que tivemos contra o aterro de Paciência. Indo a Brasília, indo ao STJ, indo ao TJ, aprovando uma série de leis estaduais para conter aquele avanço deletério que estava acontecendo lá em Paciência. E, por acaso ou não,
por causa dessa luta, quando se elegeu o então prefeito Eduardo Paes, ele rompeu esse acordo em relação ao lixão de Paciência. E ele mudou de lugar. Foi para Seropédica, né? Com muita rapidez e diante de muitas e muitas polêmicas. Então, eu estou relembrando a história, porque a essa época, muitos que se dizem defensores do meio ambiente estavam em lados opostos, estavam defendendo a implantação desse sistema lá em Paciência, mesmo não tendo lei, mesmo não tendo uso do solo para isso, mesmo não tendo nada. E mesmo assim, o EIA-RIMA, naquela época, foi aprovado pelo INEA numa audiência pública que tinha tanta polícia quanto número de participantes. E que lá para as 11 horas da noite, eu e a deputada Lucinha fomos para uma delegacia de polícia para tentar soltar um cidadão que tinha sido preso, mesmo tendo sido agredido e não tendo sido agressor. Então, compreendo aqui a indignação da deputada Lucinha, função da sua luta histórica em relação a essa questão, e acho até que à época o deputado Eliomar Coelho era vereador na época do lixão da Paciência e conhece bem também essa história. Mas muito obrigado, senhor Plano. Próximo orador, deputado Anderson Nogueira, que dispõe de 10 minutos para sua intervenção. Senhor presidente, eu não tive a oportunidade anteriormente de falar, e é um tema que essa casa precisa se dedicar, porque o estado do Rio de Janeiro foi terrível no resultado do IDEB, divulgado recentemente pelo Ministério da Educação. Os índices do estado do Rio de Janeiro refletem exatamente o que tem sido a política fluminense nos últimos anos. Afinal de contas, se observado desde 2005 para cá, o estado do Rio de Janeiro patina nos exames do IDEB e fica nas piores posições possíveis. E pior ainda quando vamos falar da questão do ensino médio. Na avaliação do terceiro ano, o estado do Rio de Janeiro foi um dos 3 estados brasileiros que baixaram a sua nota com relação à avaliação anterior. Ou seja, se no ano de 2015 o alerta foi o estado do Rio vem caindo, em 2017 conseguiu ser ainda pior. Agora, por que foi pior? Bem, se nós observarmos os investimentos na área de educação do ano passado, que esta casa teve o absurdo de aprovar as contas do governador Pezão, o Estado não investiu sequer o mínimo na área de educação. O resultado está aí. Quando vai se comparar o Rio com outros estados, o Rio de Janeiro não conseguiu bater a meta estipulada pelo MEC, que já é uma meta baixa, e além de não bater a meta, conseguiu ter resultado pior do que na avaliação anterior. Uma verdadeira tragédia, e que demonstra que o estado do Rio de Janeiro não só perdeu o seu papel de vanguarda de outrora, como também vem piorando e sendo realmente pioneiro naquilo que é ruim. Isso tem nome, tem sobrenome. É a política de Luiz Fernando Pezão, é a política do PMDB, é a política que não investe nem na educação e muito menos na ciência e tecnologia. No final das contas, o resultado é o maior desemprego do Brasil, o resultado é um estado completamente atrasado, e o que não me preocupa, e não só me preocupa, o que o governo do estado traz de problema para o presente, mas o que entrega para o futuro desse estado, que fica
diretamente corroído. Agora, nesse mar de péssimas notícias com relação ao IDEB, nas séries iniciais e no ensino fundamental há destaques. O destaque vem do interior do estado. Muitos municípios do interior não só bateram a meta, como ficaram acima da meta, o que nos dá esperança. Alguns municípios têm cumprido com seu papel, coisa que o estado não vem conseguindo fazer no ensino médio. E aí eu gostaria de parabenizar a todos os educadores de vários municípios, mas especialmente gostaria aqui de dar um destaque ao município de Cambuci, no noroeste fluminense, a região mais negligenciada desse estado do Rio de Janeiro. Através desses profissionais de educação, de uma política voltada para a educação, o município de Cambuci não só bateu a meta nas séries iniciais, como ficou acima da meta em 1 ponto percentual. Isso é motivo de orgulho e de demonstração que, mesmo nesse estado que vive verdadeiro colapso, identificado exatamente na avaliação do MEC, em que está entre os piores estados da nação, lá no interior, num dos menores municípios do estado do Rio de Janeiro, há coisas acontecendo, trabalhos sendo efetivados, através, obviamente, do esforço coletivo de muitos, para que não só se cumpra metas, mas que se possa ir além das metas. Então quero parabenizar a todos os profissionais da área de educação de Cambuci. Faço mesmo também com outros municípios, como Santo Antônio de Pádua, na mesma região, alguns municípios da região serrana e aqui na região metropolitana também, onde temos alguns índices e algumas escolas isoladamente conseguindo bons resultados, demonstrando que mesmo com toda a política de governo municipal, especialmente na capital, e do governo do estado, há quem os enfrente e há quem consiga fazer diferente. Mas, infelizmente, é bom que se destaque, são exceções, não é uma realidade. A gente não pode se medir pelas exceções. As exceções são exemplos fantásticos, mas sem investimento, sem uma política com planejamento de curto, médio e longo prazo, a gente não avança. E quero aqui debater, com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, que colocou a culpa nos péssimos índices do 3º ano do ensino médio do estado do Rio de Janeiro, colocou a culpa na greve dos profissionais de educação feita, que durou mais de 100 dias. Eu discordo completamente do secretário de Educação. Eu não acho, e obviamente que a gente sabe que a greve atrapalha, mas a greve, em primeiro lugar, tem um responsável, porque ninguém gosta de fazer greve. Quando se faz greve é porque o diálogo se esgotou e não há mais saídas para poder avançar. E aí o profissional de educação não tem outra saída que senão fazer o protesto em termos de paralisação, em que muito prejudica, obviamente, principalmente os estudantes. Mas a desculpa de que a greve é que influenciou os péssimos resultados do Rio de Janeiro é tentar colocar panos quentes na responsabilidade de um governo que não consegue investir o mínimo orçamentário em educação, que deixa as nossas escolas sendo sucateadas e que vem fazendo com que os profissionais de educação não possam ter a devida progressão nos seus salários e até mesmo nas suas capacitações, que foram interrompidas em nome da crise. Uma crise que tem responsáveis, e esses responsáveis devem ser punidos. Espero que o julgamento popular possa fazer essa punição, já que a Assembleia Legislativa do Rio, deputado Eliomar Coelho, não com o meu voto, nem com o de Vossa Excelência, e nem com o voto da deputada enfermeira Rejane e de outros parlamentares, aprovou as contas de pesão que não investiu o mínimo em educação e saúde. Não com os nossos votos, mas infelizmente com o voto da maioria dos parlamentares que dão sustentação à crise que acontece e por isso também não podem deixar de serem responsabilizados pelo que está acontecendo, porque por trás dos números do IDEB, por trás dos números negativos, está a vida de pessoas que serão o futuro desse estado, e o nosso futuro tende a não ser bom. Por trás desses números tem pessoas que estão sendo deixadas de lado
pela política pública do Estado e que estão pagando um alto preço agora e continuarão pagando um preço alto lá na frente quando tiverem que enfrentar o mercado do trabalho. Mas também, por trás desses números, como por exemplo, os números de Cambuci e de outros poucos municípios, que como já disse, são exceções, também há quem está trabalhando, quem está fazendo a diferença para que as nossas crianças e os nossos jovens possam ser de fato o futuro da nação. Nação que começa nos municípios onde vivem e que começa exatamente no estado do Rio de Janeiro, que é onde as coisas acontecem para a vida das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Próxima oradora, nobre deputada enfermeira Rejane, que dispõe de 10 minutos para sua intervenção, conforme regulamento desta casa. Boa tarde, senhor presidente, demais telespectadores. Eu vim aqui na tribuna tratar de 3 questões, presidente. A primeira é que o meu PL estava aqui na pauta de hoje. É um PL PL 1068A de 2015, que ele cria um fundo de enfrentamento à violência contra as mulheres. É um PL super importante, que ninguém trabalha sem recursos, sem orçamento. Então é importante que esse projeto pudesse passar aqui na casa, para que a gente fizesse uma pressão com o governador, né, para que a gente consiga ter recurso financeiro para enfrentar todo tipo de violência que é feita com as mulheres. Não só violência física, né, e a gente se reporta à Lei Maria da Penha, mas também violência obstétrica, violência dentro dos hospitais, violência nos meios de transporte, enfim. E nós temos aqui uma carta do CEDIM, que é o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, e nós temos muito orgulho do CEDIM, porque o CEDIM está pela primeira vez com uma pessoa da sociedade organizada, da União Brasileira de Mulheres, na presidência do CEDIM, que sempre foi indicada pelo governador. E agora foi mudado o estatuto do CEDIM, e eles elegem através do voto. Então, para a gente é importante que a sociedade organizada esteja à frente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E o CEDIM, ele pede para que a gente aprove esse PL, que inclusive a arrecadação, quem vai gerir é o próprio Conselho. Então é importante que a gente tenha aí esse PL, que o artigo 4º diz assim: administração e movimentação dos recursos do fundo através do Conselho Gestor e do CEDIM. O projeto recebeu uma emenda e eu queria deixar registrado aqui na casa para que ele volte semana que vem, na terça-feira de preferência, para que a gente aprove esse PL, né? Muito importante para as mulheres. Recebeu uma emenda do deputado, o deputado não estava na casa, não tinha como tirar, mas a deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha, fizeram aqui o pronunciamento pedindo por esse PL, porque é fundamental para nós mulheres no estado do Rio de Janeiro. Então pediria para que o presidente, Marquinho, e a casa botasse de novo em pauta semana que vem, tá? A segunda coisa, senhor presidente, é que hoje é quinta. Na terça-feira, nós fizemos uma audiência pública aqui na casa, foi lá no auditório, a respeito do ponto biométrico nos hospitais federais e nos institutos federais. São 3 institutos e 5 hospitais federais. E essa questão do ponto biométrico, ela já vem rolando há muito tempo. Desde 2015, que os trabalhadores estão pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, né, nos ajude em relação ao ponto biométrico. Ninguém está contrário ao ponto biométrico. Eu já vim aqui no plenário
já me manifestei, nós já fizemos reuniões, nós já fomos em hospitais. E o problema é o seguinte, a pessoa, né, nós não somos contra o ponto biométrico, nem os médicos, nem a enfermagem, nem o psicólogo, nem ninguém. Que se trabalha, tem que ir lá e registrar que está trabalhando, até para poder receber. No entanto, senhor presidente, esse ponto biométrico, ele teve vários problemas. O primeiro ponto biométrico, os primeiros relógios de ponto, eles foram feitos uma licitação fraudulenta. Foi fraude. O que foi pago não condiz com o que foi comprado. O relógio de ponto, ele não registra o ponto das pessoas. Os profissionais, eles não têm o comprovante. A pessoa bota o dedo biométrico, bota a sua digital no Hospital de Bom Sucesso e a presença dele está acontecendo lá no INCA da rodoviária. Ele coloca, tem profissional que coloca o ponto biométrico, o relógio não faz leitura. Ele tem que procurar e o departamento pessoal informa ao trabalhador que está entrando para dar assistência de saúde à população, o departamento pessoal informa a ele que ele tem que procurar um ponto biométrico dentro do hospital para poder registrar. Aí ele sai desesperado, vai num setor, vai no outro, vai num prédio, vai no outro, bota o ponto, a sua biometria e não é contabilizado. Então o que acontece? Ele tem, foi dado um prazo para consertar essas inconsistências, só que o prazo se esgotou, o Ministério da Saúde não consertou as inconsistências e a partir de agora o salário deles vão ser descontado. Então eles estão desesperados, né? Não adianta, já mandou documento para o Tribunal de Contas, documento para o Ministério do Planejamento, documento para o Ministério da Saúde, ninguém resolve as inconsistências que existem no ponto biométrico. Essa é uma inconsistência. A outra é o debate que é feito sobre as questões do trabalhador. O trabalhador está numa cirurgia. Ele sai para bater o ponto ou ele fica na cirurgia? Aí falam o seguinte, que ele fica na cirurgia, óbvio, e que esse horário a mais que ele ficou vai para um banco de horas. Se o trabalhador chegar tarde, se faltar, e as pessoas falam assim, mas eu não falto. Tem gente que não falta. Como é que vai ficar? Porque ele já foi falado que não será pago hora extra. A pessoa, o profissional de enfermagem, ele trabalha, isso já é uma prática da assistência de enfermagem, fazer a passagem do plantão. Ou seja, aquele que está saindo tem que passar o plantão para quem está entrando. Falando de cada paciente que está ali internado. Então você passa o plantão no leito do paciente. Chega lá, ó, esse paciente está com isso, passou assim, passou assado, almoçou, não almoçou, teve sangramento. Isso é passagem de plantão de um profissional para o outro. E isso demora. Então, o profissional hoje, ele não quer chegar antes, porque está sendo cobrado a ele. Então, o horário dele é às 7, ele está falando, só vou chegar às 7. E o outro, então, estão me cobrando, só vou sair às 7. Não tem horário para passar o plantão. E aí estão falando que vai ser feito banco de horas. E as pessoas falam assim, ué, mas banco de horas precisa de sindicato, precisa de organização para isso. Enfim, tem vários problemas, várias inconsistências. Nós fizemos uma audiência pública aqui na casa, eu e o deputado Paulo Ramos, levamos o Ministério Público do Trabalho, né, porque tem que homologar o cartão, o ponto eletrônico, a maquininha tem que ser homologada pelo Ministério Público do Trabalho, para saber se estão manipulando, se não estão, e nada disso é feito. Então, nós estamos pedindo uma CPI aqui na casa para investigar não só a licitação que foi feita, mas chamar as pessoas à responsabilidade
para saber como que isso vai se dar na prática. Não adianta querer, né, fazer uma coisa que sem dialogar, sem conversar com os trabalhadores. Então, a CPI está aí, já tem as 24 assinaturas, acho que já tem até mais assinaturas, e nós só precisamos, senhor presidente, que a casa bote em votação. Então, ela precisa, o presidente André Siciliano, a gente faz aqui um apelo a todos os deputados para que a gente consiga fazer com que o presidente da casa publique a solicitação e que a gente consiga resolver esse problema. Esse problema não é o profissional que não quer colocar o ponto biométrico. Muito pelo contrário, as pessoas querem resolver os problemas, trabalhar e ter o seu salário. Então, essa é a segunda questão que nós estamos aqui colocando em pauta e pedindo o apoio. E a terceira, só mesmo para terminar, senhor presidente, eu estive essa semana em Barra Mansa, na Santa Casa de Barra Mansa. Há 2 meses atrás, eu fui lá visitar a unidade, visitar o hospital, né? Fui verificar o cumprimento de uma legislação que foi aprovada nessa casa, que é o local de descanso dos profissionais, em especial os profissionais de enfermagem. Na realidade, eu fui porque tinha uma denúncia da morte de uma criança dentro da Santa Casa. E fui procurado pela população para que a gente conseguisse averiguar o que estava acontecendo. Fui até lá e aí conversei com a direção da Santa Casa, me convidaram para visitar a Santa Casa, eu visitei e verifiquei que também não tinha o cumprimento da lei. Eles pediram tempo que iam consertar, que iam fazer a obra, né? O local de descanso dos médicos, senhor presidente, é uma coisa linda, maravilhosa, né? Tem até uma televisão de 29 polegadas, tem uma antessala, tem geladeira, é uma coisa que não precisa nem ser isso tudo, né? Mas o local de descanso da enfermagem é um cubículo, talvez um pouco mais do que esse pedacinho que nós estamos aqui. E não tem espaço nem para colocar uma cadeira de descanso, né? Uma cadeira de descanso. A bolsa dos profissionais estavam no chão, dentro desse pedaço quadrado. E aí eu falei que não estava sendo cumprida a lei. Enfim, pediram os 2 meses. Não, deputada, a senhora vem aqui, nós vamos fazer a obra e nós vamos consertar, nós queremos cumprir a lei. A Santa Casa é uma unidade filantrópica, nós entendemos isso, a importância delas para a população, para o atendimento da população. Só que quem atende a população também tem que ser atendido, tem que ter as suas prerrogativas. Ali não paga nem o piso salarial que é aprovado aqui dentro da casa. Nem o piso salarial. Então, marquei, 2 meses depois, fui lá essa semana, né, me apresentei, nós marcamos, vamos verificar aí o cumprimento da lei. Senhor presidente, não me deixaram entrar. Fiquei barrada na porta da Santa Casa de Barra Mansa. O vigilante lá da portaria se dirigiu a uma deputada estadual, dizendo o seguinte: a senhora não tem autoridade, a senhora não está autorizada a entrar aqui. Falei, mas nós marcamos, eu marquei com a direção. Não, a direção mandou dizer para a senhora que está numa reunião e não pode lhe atender. Ou seja, não estão cumprindo a legislação do piso salarial, não estão cumprindo a legislação do local de descanso e simplesmente desrespeitam uma autoridade instituída que é o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Não vou criar confusão, né? Não vou criar confusão, essa não é a minha prática. Eu quero a legalidade, eu quero que cumpra a lei, né? Saí, me dirigi, voltei para o gabinete,
e nós estamos entrando com uma ação, né, na Justiça para que cumpra a legislação que nós aprovamos aqui dentro dessa casa. Inclusive, senhor presidente, a Redditor aqui do Rio foi uma instituição que descumpriu essa legislação. E o judiciário acatou a denúncia e colocou lá a multa diária de R$100 mil diários da Redditor. E eles agora já cumprem a legislação. Então, a Santa Casa, nós ainda fomos benevolentes, né, achando que eles estavam com a boa vontade de querer cumprir a lei, mas não. Eles querem a opressão dos trabalhadores, eles querem descumprir a lei e eles querem prejudicar quem cuida da saúde, né, da população. Então é isso que eu queria registrar. Muito obrigado e vamos à frente. A casa precisa ter as suas prerrogativas, as suas leis sendo cumpridas. E eu peço à casa, então, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, para que aqueles trabalhadores não continuem sendo, né, oprimidos do jeito que estão. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, está encerrada a sessão.